Sexta-feira, 1º de setembro. Nessa edição você vai ver: o pacote de privatizações de Temer é o maior em 2 décadas, mas corre o risco de não decolar. A sífilis, doença sexualmente transmissível, voltou a ser epidemia no Brasil. O Centro Cultural Correios do Rio de Janeiro recebe a 2ª edição da mostra audiovisual Memórias do Esporte. O TV Uva Notícias começa agora. A violência contra a mulher, um assunto debatido diariamente em nossa sociedade, foi tema do discurso da senadora Vanessa Graziotin no plenário no último dia 23. A senadora ressaltou o feminicídio, o estupro coletivo e atentou ainda para a falta de políticas públicas eficientes que fazem com que os números continuem em uma crescente. Cerca de 12 mil mulheres são vítimas de violência por dia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, a cada 2 horas e meia, uma mulher sofre de estupro coletivo em algum lugar do país. Apesar da Lei Maria da Penha e dos projetos aprovados para aumentar a penalidade desse tipo de crime, o número de casos continua crescendo. A professora de Direito, Marcela Migens, explica as diferenças entre o latrocínio, o homicídio e o feminicídio, além da importância da tipificação dessas leis. O estupro, ele é crime, a gente chama de crime contra a dignidade sexual. O feminicídio foi a criação de uma qualificadora para tratar essas situações em que a mulher é vítima de crime contra a vida, nesse contexto da violência doméstica ou em razão do menosprezo à condição de ser mulher. O latrocínio é quando você tem um roubo que tem como resultado a morte da vítima. Então é crime contra o patrimônio, não entra nesse contexto da violência contra a mulher. Mas o feminicídio, ele não deixa de ser o homicídio. Ele é uma forma qualificada de homicídio. Então a importância é uma importância simbólica, claro, sem dúvida, de nomear esse fenômeno para que ele possa ser reconhecido como uma questão social, como uma questão relevante. O corte nas verbas públicas destinadas à política de combate ao crime de violência contra a mulher, feito pelo presidente Michel Temer no ano passado, reflete no crescimento do número de casos. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o 5º país com altas taxas de feminicídio. A maioria são jovens com idade entre 18 e 30 anos. Devido à falta de políticas dos estados, ES, que prefere não se identificar, quase se tornou mais uma vítima. Passado mais ou menos 1 mês e meio, eu decidi buscar minhas coisas. Foi quando eu cheguei, ele quis ficar de novo, eu não quis. E ele já se sentiu humilhado, rejeitado. Ficou muito agressivo por eu não querer ficar com ele, nem um beijo, nada. Não querer abraço, não querer só pegar minhas coisas e ir pra casa. Ele se sentiu como se ele tivesse sido traído. Eu levei muitos socos, muitos chutes na parte do pulmão aqui. Meu rosto ficou bastante machucado, minha orelha ficou irreconhecível. Meu couro cabeludo também ficou bem machucado pelos puxões de cabelo que ele me deu. E a parte inferior da minha boca ficou bem cortada, bem machucada. A sensação de insegurança e impunidade ainda está presente, já que após 1 ano nada aconteceu. Eu me senti completamente desamparada e largada. Tipo, seja o que Deus quiser. Se você tiver que morrer, você vai morrer e acabou. Aí vai aparecer no jornal. Uma jovem foi morta pelo namorado, mas ninguém fez nada quando eu pedi ajuda, quando eu precisei. A senadora Vanessa Graziotin, em um discurso no plenário, lamenta a atual situação da mulher brasileira na sociedade. Infelizmente, ainda sofremos mais violência, ainda somos discriminadas, ainda somos subrepresentadas no parlamento e vivemos, infelizmente, numa sociedade machista. Qualquer tipo de violência contra a mulher deve ser denunciada pelo número 180. A Central de Atendimento à Mulher proporciona às vítimas apoio e orientação. No último dia 24, foi anunciado um novo pacote de privatizações que é o maior em 2 décadas desde a gestão de Fernando Henrique Cardoso. A lista conta com a venda de 57 bens, o que inclui aeroportos, rodovias e até a Casa da Moeda. Quem conta tudo pra gente é a repórter Letícia Matos.
Desde a gestão de Fernando Henrique Cardoso não se via tantas privatizações. Na época, o governo realizou vendas como a da companhia Vale do Rio Doce, entre outros segmentos. Assim como o FHC, Temer aposta que a venda das estatais pode minimizar os efeitos da crise. O novo pacote de privatizações já é o segundo a ser anunciado pelo governo do então presidente Michel Temer. Em vídeo divulgado pelo Portal do Planalto, o presidente falou sobre a iniciativa. Escolhemos 57 projetos que vão tornar o Brasil mais moderno e nos ajudarão a eliminar de vez a crise que tanto nos prejudicou nos últimos anos. Com essa medida, convenhamos, corajosa, o nosso grande objetivo não é cobrir o déficit fiscal, mas criar empregos, gerar renda e oferecer um serviço de melhor qualidade à população. Em setembro do ano passado, o governo já havia submetido 32 estatais à entrada de capital privado. Desde então, dos 89 empreendimentos, 49 tiveram processos de competição licitatória realizada ou fecharam contratos. 28 estão em execução e 12 negócios serão concedidos ou renovados até o final do ano. De acordo com o que foi divulgado pelo Portal do Planalto, do novo pacote de privatizações, 14 operações vão atingir o setor de aeroportos, 2 o setor de rodovias, 16 o setor de portos, 14 de energia elétrica e 4 de petróleo e gás. As privatizações serão realizadas nos formatos de venda e concessão. O especialista em direito administrativo, Igor Ajus, explicou qual deve ser a relação do governo com as estatais que serão concedidas ou leiloadas. Uma das cogitações é transferir para a iniciativa privada a tarefa de manter serviços públicos para a coletividade. Outra iniciativa do poder público está mais dirigida à alienação para a iniciativa privada de ações de empresas estatais que, por enquanto, estão em domínio acionário do poder público e que se pretende transferir para a iniciativa privada, utilizando abertura de capital, alienação de ações no mercado imobiliário, ainda que isso implique na preservação de algumas prerrogativas para o poder público, como o poder de veto, que a gente chama de golden share, algumas blindagens que o poder público preserva no controle político da atividade empresarial privatizada. Apesar de Temer negar que a iniciativa seja para estancar a dívida pública, o governo estima arrecadar 44 bilhões de reais com o novo pacote. Hoje, em sinal de alerta, o governo precisa arrumar a caixa para superar a situação em curto prazo e cumprir as metas fiscais para esse ano e para 2018. Embora acredite que o momento fiscal possa influenciar em redução nas ofertas em leilões, o economista Ricardo Maluf elogia a estratégia do governo na contenção da dívida. O objetivo das privatizações é ajudar na reforma fiscal, já que nossa dívida caminha em valores cada vez mais altos, aproximando do 100% do PIB, a médio prazo. Então alguma coisa precisava ser feita. O mercado aprova a privatização, principalmente por ter sido feito pela equipe do Meirelles. O mercado vê com bons olhos essa atitude do governo de transformar as nossas estatais, que acabaram virando um cabide de emprego político, para tentar refazer o nosso sistema fiscal, principalmente com os gastos absurdos que nós temos hoje com essas estatais. Já o economista Mauro Rochlin não se mostra favorável ao andamento do projeto de privatizações do governo Temer. Primeiro porque acho que não há tempo hábil para o governo efetivar essas privatizações nos próximos 2 anos, por exemplo. Então seria alguma coisa que estaria mais adiante. Segundo, tenho dúvidas também se fazer a privatização de afogadilho, ou seja, de uma maneira um tanto atribulada, um tanto apressada, poderia de fato representar alguma coisa que no final das contas gerasse ganho de eficiência. Tenho dúvidas sobre isso. E chama atenção em particular para o caso do setor elétrico. O setor elétrico é um setor estratégico para qualquer país. A produção de energia ela tem que caminhar na frente do crescimento do país. Na visão do cientista político Iran Redel, há uma falta de debate do governo acerca do desenvolvimento nacional. Ele também analisa que a privatização pode atender prioritariamente o mercado em detrimento das demandas sociais. A lógica é de que você, a partir dos anos 90, você deixou de discutir justamente o quê? Deixou de discutir projeto de nação, projeto de sociedade. Você passa a discutir o quê? Você passa a discutir mercado. Ou seja, o que importa é o mercado. Você não é mais cidadão, você é consumidor. Tá? Então tudo passa pela lógica do mercado. Como você não discute mais projeto de nação, você tem então de se livrar dessas empresas para atender determinados conglomerados econômicos. Na quinta-feira, Temer esteve na China em uma visita de Estado
com a missão de vender parte do seu programa de privatização. Outros países também participaram do encontro, como a Rússia, a Índia e a África do Sul. Mais uma professora vítima de violência em sala de aula. No último dia 21, Márcia Frige, de 51 anos, foi agredida com socos após repreender um aluno. Esses casos de intimidação e violência dentro das escolas também acontecem aqui no Rio. Mas como reagir a essa situação? Você confere na reportagem a seguir os relatos de professores e a opinião de especialistas sobre o assunto. Eu passei por uma situação de um aluno que ele não tinha nenhuma imposição de limites dada pela família, e na escola ele queria fazer a mesma coisa, ele tinha muita resistência ao não, e aí aconteceu uma determinada situação que eu tive que dizer não a ele, e ele se rebelou de tal forma que ele veio pra cima de mim, começou a me arranhar, a me chutar, a atacar todas as cadeiras da sala. As crianças ficaram muito acuadas e muito assustadas, e eu também fiquei muito assustada, com muito medo dele conseguir agredir. A situação narrada pela professora Juliana Souza, que dá aula em um colégio municipal, tem se tornado rotina no dia a dia escolar. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Prova Brasil, mais de 22 mil professores foram ameaçados em sala de aula. Destes, quase 5 mil foram agredidos nas escolas nas quais lecionam. 79% afirmam que já presenciaram violência entre os alunos. Em casos mais extremos, os próprios pais são os responsáveis pela ação violenta. O mais complicado foi contar para a mãe, porque quando eu tive que relatar a situação à mãe, a mãe reagiu igual ou pior do que ele. Ela queria me bater também, disse que eu estava dizendo não pro filho dela, que eu não deixava o filho dela fazer nada, enfim, né? Aquela situação. E queria me agredir, então aí a gente também consegue entender que tem muito do histórico familiar. Ele entrou na minha sala, invadiu a minha sala, gritando muito, com arma em punho, né? Dizendo que eu não poderia entregar o filho dele para a mãe da criança, porque para a mãe do menino, no caso, porque ela estava se relacionando com um outro bandido de uma outra favela, de uma outra facção. Eu, infelizmente, tive que dizer para ele que eu não podia tomar esse tipo de atitude, porque para eu privar qualquer responsável legal de tirar a criança da escola, eu tenho que ter uma liminar judicial. E não era o caso. E foi horrível, porque naquele momento eu achei que eu fosse morrer. Porque ele botava a arma na minha cara e você não vai entregar, porque se você entregar eu vou encher a tua cara de tiro, eu vou matar você. Eu não quero meu filho com aquela mulher. E acontece sim. Já tive casos de colegas meus de trabalho que foram agredidos dentro da escola, que foram agredidos fisicamente por pais de aluno na porta da escola. Então, assim, é muito perigoso. A gente tem que aprender a lidar com esse tipo de situação, assim, pedir força para sei lá quem enfrentar, porque a gente não é preparado para isso. A pedagoga Viviane Anai salienta que a família tem papel fundamental no comportamento do aluno e diz qual atitude deve ser tomada ao sinal de agressividade. A formação moral, ela é da família. A educação do ponto de vista moral, de respeito ao outro, é da família. E a escola complementa essa formação. A gente faz isso, claro, também é uma prerrogativa você associar essas duas formações. Mas a responsabilidade, ela é familiar. A agressividade como reflexo do comportamento familiar também foi observado pela professora Melissa Silva. Ao falar com a mãe virou para mim e falou: tia, eu não sei mais o que faço. Ontem a senhora falou comigo, eu peguei, bati nele, taquei a cabeça dele na parede. E eu não sei mais o que eu faço. Aí eu descobri que a agressão vem de casa. A psicóloga Sandra Chiari acredita que o papel do professor é compreender o que leva um aluno a ter um comportamento agressivo. Imagino que para um aluno agredir um professor existem vários motivos. Agora, cabe ao professor, quando ele percebe que ele está sendo agredido pelo aluno, saber entender, buscar, compreender e não responder com agressão. Regra, disciplina, tudo isso vem de casa, não é a escola. A escola é só complemento. Então, tem que ter regra, disciplina. E em casa não? Em casa não tem? Em casa pode fazer o que quiser, não tem respeito pelos pais, não tem respeito por ninguém. Então, vira uma confusão. E o adolescente, porque está vivendo inúmeros conflitos, bagunça tudo. E acaba, às vezes, manifestando em forma de agressão. Agressão contra o professor, agressão contra o colega. A agressividade pode ser um sintoma de um problema que o aluno enfrenta em casa.
Encontrar uma solução dentro da sala de aula pode ser determinante para a formação de um cidadão. Eu tive que mudar o tratamento deles e mudar o ponto de vista que os colegas de classe viam ele. Todos nós somos cidadãos que têm direitos e têm deveres. Então esse é o papel da escola, mostrar onde que está o seu direito e aonde que está o seu dever. As ondas de violência que estouraram no estado do Rio de Janeiro já podem ser sentidas dentro da sala de aula. Em alguns momentos não há como lecionar e quando tem, professores correm risco de sofrer agressões. Cabe às autoridades responsáveis repensar a segurança dos educandos e também realizar trabalhos de conscientização com os alunos. Saindo da educação e falando de saúde, a sífilis, doença sexualmente transmissível, voltou a ser uma epidemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos dobrou de 21 mil para 42 mil nos últimos 3 anos. Entenda melhor essa situação na reportagem de Roberta Ferreira. Coadjuvante entre as doenças sexualmente transmissíveis, a sífilis costuma ser esquecida quando comparada com a AIDS. No entanto, o aumento da DST tem gerado preocupação à rede pública de saúde. A sífilis é originada por uma bactéria e é conhecida popularmente como cancro duro. Ela pode atingir, além dos órgãos genitais, outras partes do corpo em diferentes estágios. O professor Paulo Roberto explica quais são os 3 estágios da doença e alerta sobre as consequências da falta de tratamento desde o início. A sífilis ela tem 3 estágios. Sífilis primária, onde aparece só uma ferida ou no órgão sexual masculino ou feminino, uma ferida que não dói, e aí passa para um segundo estágio, que é a sífilis secundária, que aí já aparecem manchas pelo corpo, principalmente na palma das mãos e na planta dos pés. Aí passa para a sífilis terciária, que aí já é intratável, ou seja, já não tem volta, é irreversível esse quadro. Aí essa pessoa no futuro vai ter o quê? Pode ter demência cerebral, pode ter uma doença óssea, pode ter uma doença cardíaca nas válvulas cardíacas decorrente dessa sífilis não curada lá na adolescência, na infância ou enquanto adulto jovem. Mas esse fenômeno não é exclusivo do Brasil. A Organização Mundial de Saúde estima todos os dias que cerca de 1 milhão de novos casos de DSTs sejam diagnosticados. Uma delas é a sífilis. Diante disso, é importante ressaltar a necessidade do sexo seguro, uma das formas de prevenção da doença. Na prática, onde eu trabalho, por exemplo, a gente tem um aumento assim assustador. E isso, os estudos todos têm mostrado um aumento muito grande em todas as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, não só a sífilis, mas sífilis e gonorreia está um negócio assim assustador. E a grande preocupação é justamente essa, que não tem hoje a medicação mais adequada para se tratar a sífilis e esse aumento pode ser também decorrente disso. A sífilis não passa muito na minha cabeça, até mesmo porque a gente, infelizmente, não fala tanto dela. É uma coisa que hoje em dia acho que muita gente já sabe, mas não toma o devido cuidado. Eu acho que a primeira é a AIDS, não tem como, porque que eu saiba é a mais difundida. Eu já ouvi falar, já conheço esse nome, mas não sei, profundamente sobre ela. A falta de divulgação das campanhas de prevenção e o preço barato do seu principal medicamento, a penicilina, não chama a atenção das indústrias farmacêuticas que, por consequências, não investem em estudos de novos tratamentos, o que levou a um aumento de casos de 5.000% nos últimos anos. Esse aumento é mais decorrente da falta de tratamento. Hoje não tem uma medicação chamada Bezentacil, que é a base de penicilina, que é essencial principalmente para o que a gente chama de sífilis congênita, que é quando a mãe gestante tem sífilis e acaba passando por via placentária para o bebê. Então a falta deste medicamento hoje, que não está sendo fabricado, Bezentacil está em falta no mundo, não é só no Brasil, tem trazido uma maior preocupação, porque automaticamente, se a pessoa não fica curada, aumenta a possibilidade, isso é matemático, aumenta a possibilidade de transmissão. A sífilis age silenciosamente, por isso o melhor tratamento é prevenção por meio do uso de preservativo. A 21ª semana de psicologia que ocorreu na Veiga do Campus Barra durante o mês de agosto reuniu palestrantes, ex-alunos, professores, doutores e outros especialistas da área para debater sobre os desafios e diversos temas que o curso de psicologia abrange. Confira na reportagem a seguir. Nesta segunda-feira, a Universidade Veiga de Almeida da Barra deu início à Semana de Psicologia, que reuniu especialistas para um bate-papo com os alunos sobre os demais cursos da área.
além de lançamentos de livros e muito mais. Conversamos com a coordenadora do curso, Cristina Maria Simões, para entender melhor o objetivo da Semana da Psicologia. Há 21 anos que nós fazemos a Semana de Psicologia, em parceria de uns tempos para cá com mestrado e doutorado, e essa semana em comemoração ao Dia do Psicólogo. E nós programamos palestras, mesas redondas, conferências, com temas complementares ao que os alunos estudam em sala de aula. No evento ocorreu uma mesa de debate sobre o olhar psicanalítico na perversão, neurose e psicose, e também sobre o diagnóstico na psiquiatria e na psicanálise. Eu espero que essa semana seja muito proveitosa, em que trabalhos sejam apresentados, proposições importantes, teses importantes, que as pesquisas possam ser divulgadas e debatidas, e eu acho que a Semana da Psicologia é isso. O evento também contou com ex-alunos que já estão inseridos no mercado de trabalho para trocar experiências e encorajar os novos profissionais da área. Além disso, levantou questões sobre o futuro da disciplina e sua interdisciplinariedade. Se você não conseguiu ver durante a semana, o evento vai ocorrer até neste sábado, dia 2 de setembro, das 8 às 4 horas. E ainda no Campus Barra, a empresa Esfera promoveu um workshop direcionado para os funcionários da empresa Júnior. O intuito é fazer com que os alunos aprendam mais sobre o marketing em geral para aplicar no cotidiano da empresa. Nessa semana na Universidade Veiga de Almeida, ocorreu um workshop de marketing direcionado para os funcionários da empresa Esfera. A Esfera é uma empresa júnior que visa oferecer aos alunos a oportunidade de prestar consultorias para outras empresas. A gente trazer o aprendizado profissional para o jovem enquanto ainda na universidade, para que ele já chegue mais preparado no seu estágio, já chegue mais preparado no seu primeiro emprego. A palestra foi ministrada pelo professor Antônio Carlindo, que veio passar um pouco da sua experiência para os alunos. Então, é bastante importante para todos os alunos, porque eles saem da parte teórica, da qual eles têm estudado, né? E isso otimiza a vida deles, trazendo para uma prática, né? Já que hoje vivemos a era do marketing digital, precisamos incentivar os jovens a estarem integrados com este meio e, assim, buscar cada vez mais conhecimentos para se atualizar na área. O Centro Cultural Correios do Rio de Janeiro recebe a 2ª edição da mostra audiovisual Memórias do Esporte. A nossa repórter Tamires Santos foi conferir a exposição que apresenta filmes, fotografias e objetos que pretendem resgatar grandes histórias esportivas. Da primeira corrida disputada por mulheres até as homenagens especiais para a seleção brasileira, a exposição traça um panorama do esporte mundial por meio da exibição de mais de 30 filmes do acervo da Federação Internacional de Cinema e Televisão Esportivos, com o aval do Comitê Olímpico e de coleções particulares. Um dos curadores do evento, Joaquim Soares, e o mediador Guilherme Reis contam sobre o intuito e a importância da exposição. Bom, o intuito é valorizar o esporte, enquanto não só uma atividade recreativa, mas também informadora da nossa sociedade. A memória do esporte é importante para a gente refletir e construir um futuro melhor, com base em conquistas do passado, que são conquistas sociais, do papel da mulher na sociedade, da quebra de racismo, da inclusão. Então, como mediador, acho muito importante esse tipo de exposição aqui no centro do Rio, porque, primeiro, que é uma janela maior para o público que não conhece o esporte, não conhece a história do esporte, amplia o olhar do cidadão para a relação de esporte, economia, esporte, cultura também. É muito interessante você ver a evolução de cada coisa que tem nos esportes, evolução de medalha, evolução e o porquê do esporte ter sido tão levado a sério até hoje em dia. E o público que foi à exposição conta como foi a experiência e o contato com grandes histórias do esporte. Eu gostei muito da exposição porque ela mistura, né, os itens de esportes, né, das Olimpíadas antigas com os itens novos. Que a gente achou bacana, uma coisa legal, coisa diferente. Tem coisas aqui que são bem antigas, que é uma maneira de a gente pegar e rever essas coisas que faz tanto tempo. Que é algo bem interessante para mostrar para todo mundo como é que era antigamente, os costumes e também algumas curiosidades dos esportes. Isso eu tô achando bem legal, algo que eu não tinha visto ainda. Ela tá bem bacana, bem bonita, bem informativa. Ela tá assim, bem didática, uma exposição alegre. Para amantes de esportes, a exposição está aberta de terça a domingo, das 12 às 19 horas, com entrada franca até o dia 1º de outubro. O TV Uva Notícias chegou ao fim. Na semana que vem, traremos uma edição especial com a cobertura completa da Bienal do Livro. Um bom fim de semana a todos e até a próxima.